nós vamos estudar o segundo capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro, dando sequência ao nosso estudo desse ano, de 1994, que é sobre o apóstolo Pedro, né? Então, nós temos nesta carta de Pedro a presença dele como pastor. Ele é o apóstolo. Apóstolo quer dizer o escolhido por Jesus. Ele é o escolhido entre os apóstolos para ter a missão de pastor. E o pastor, ele apacenta as ovelhas. Quando nós vemos lá no Evangelho de João, das perguntas de Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. E ele fala: então apacentai o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacentai o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacentai o meu rebanho. Apacentar quer dizer alimentar. E Pedro, então, como pastor, ele vem nesta carta alimentar o seu rebanho. Que tipo de alimento que ele vem nos trazer? Ele deixa bem claro na aula de hoje, no capítulo que nós estamos abordando hoje, aula coisa nenhuma, eu não sou professor de nada, mas no tema que nós vamos abordar hoje, eles falam de leite espiritual. Então ele vem apacentar ou alimentar o rebanho com leite espiritual. Agora, é lógico, e essa é uma expressão que Paulo já havia usado, né, que dependendo do tipo de pessoa, nós temos um tipo de alimento. Para a criancinha, nós damos leite, né? Para uma pessoa, para o maior, né, para um ser já desenvolvido, nós damos um alimento sólido. E Paulo vem para Pedro nesse segundo capítulo, essa primeira carta, ele vem trazer este alimento e diz que o alimento é leite espiritual. E ele, então, para ficar bem claro, ainda define que devemos nos alimentar deste leite como crianças recém-nascidas. Então ele fala nesta carta, que nós somos crianças recém-nascidas. Tá certo? Então veja bem, para que tipo de público que Paulo está falando? Né? Para que tipo de leitor? Aqueles que devem ser como crianças recém-nascidas, que devem tomar o leite espiritual, e continua ele, para ir crescendo para conseguir ou alcançar a salvação. Então nós temos uma trajetória. Somos crianças recém-nascidas. Tá bem? O nosso alimento é leite espiritual. Conforme que a gente toma leite espiritual, a criança vai crescendo. E crescendo, consegue a salvação. Então, repare que a salvação é a meta. Precisamos de um determinado alimento para sairmos de criança, irmos crescendo, ou podemos dizer, amadurecendo. E amadurecendo, podemos então alcançar a salvação prometida. E vamos alcançar essa salvação prometida, porque diz ele, porque já experimentamos que o Senhor é bom. Logo, como nós sabemos, já por experiência, e aí porque experimentamos que o Senhor é bom, experimentar não é um conhecimento teórico. O experimentar passa pela prática. Logo nós podemos dizer que já foi todo aquele que sabe ou experimentou que o Senhor é bom, já saboreou o Senhor. Então, repare que aí nós temos a diferença do conhecimento simples teórico para o conhecimento experimental, que é uma sabedoria. E
a sabedoria vem de saborear, experimentar. O Senhor já foi provado, experimentado. Então, por causa disso, já que nós já experimentamos e sabemos que o Senhor é bom, convém crescer para atingir a salvação, a tal salvação que esse Senhor bom nos prometeu. Está claro? Esse Senhor bondoso nos prometeu. Então, a salvação é fruto da promessa. Isso que é importante deixarmos bem claro. A salvação é fruto da promessa. O Senhor nos prometeu, e ora, meu Pai, que esta promessa já vem desde os tempos de Abraão, quando o Senhor disse a Abraão, 2000 anos antes, que viria na descendência dele o Messias. Essa era a grande herança. E o Messias traria a libertação ou a salvação para o mundo. Então é a tal promessa, a tal aliança que ele fez com o pai Abraão. É a concretização. Jesus é a concretização desta aliança. E agora, nesse exato momento, lá, os leitores da carta de Pedro eram crianças recém-nascidas que precisavam de um alimento espiritual para crescer e atingir essa promessa. Quem faz isso? Quem traz este alimento para nós nesta carta? É Pedro. Pedro vem então trazer este alimento. Ele é o pastor, ele é o apóstolo pastor, que está cumprindo o pedido de Jesus, que é apacentar o rebanho, alimentar o rebanho. E ele dá então um alimento para o rebanho, para as ovelhas, conforme o nível espiritual das ovelhas. Tá certo? Ele então começa logo a definir o que a gente pode fazer para começar a tomar este leite. Então ele diz assim, a primeira coisa que nós temos que nos afastar são as coisas que impedem se tomar esse leite. Ele diz lá que é a mentira, a hipocrisia, a maldade, a inveja e a maledicência. Ou em outras palavras, ter uma vida de mentira, ser mentiroso, não ser coerente com o seu ser, não ser coerente com a mensagem cristã, se dizer cristão, mas não cumprir o cristianismo. Isso é uma mentira. E esta situação, este estado, provoca um bloqueio à alimentação do leite espiritual. Ser hipócrita é uma palavra no grego que quer dizer ator, representante, ator, um personagem, não é? Então você vestir a personagem de cristão, mas não ser cristão, apenas representar que é cristão, não ser sincero, apenas ser uma máscara que você usa segundo as suas necessidades, segundo o momento. Esta hipocrisia também é um bloqueio para se conseguir o leite espiritual. A maldade, ou melhor, a ser ruim, prejudicar o próximo, ser mal com o próximo, e antes de tudo, de ser mal com o próximo, a gente é mal conosco, né? com cada um de nós. Isso é barrar a alimentação espiritual. Ser invejoso, não se contentar com o que você tem e querer as coisas dos outros, tá certo? Nesse sentido que você já não é mais feliz com você, mas com aquilo que você quer ter. Logo você está preocupado com ter, não com ser. A felicidade está nas coisas exteriores, não interiormente, no reino de Deus que está dentro de você. É um bloqueio ao alimento espiritual. E a maledicência, ou melhor, falar contra os outros, falar mal dos outros, ser fofoqueiro, tá claro? Viver falando mal dos outros é, antes de tudo, não amar o próximo. E quem não ama o próximo, antes de tudo, também não está amando a Deus. Tá
claro? Isso tudo são bloqueios ao alimento espiritual. Então, cria um verso aqui, ó, uma oposição à assimilação desse leite. Ele quer dar esse leite, mas se nós tivermos essa postura, nós não conseguiremos tomar o leite. Tá bom. Então você deixa de ser mentiroso, você deixa de ser hipócrita, você deixa de ser maldoso, deixa de ser invejoso, deixa de ser maledicente, você passa a tomar esse leite. É aí que não. Precisa de uma coisa que ele diz. Olha só, e aqui é muito importante. Isso daqui bloqueia para você tomar o leite espiritual. Mas você deixando isso de lado, você passa a ter condições. E aí só depende de uma coisa, de passar a ser como criança recém-nascida. Então nós precisamos agora, para tomar o leite, ter esta postura. Não adianta só deixar de ter essa. É necessário começar a ter essa. É lógico que se a gente já deixa de ter essa, já temos todas as condições para ter essa. É começar com a postura de ser como criança recém-nascida. Repare que Jesus também já tinha dito isso quando disse: o reino dos céus é o atingimento da salvação, e a gente consegue a salvação através deste alimento espiritual que vai fazendo com que a gente cresça, amadureça. O reino dos céus é daqueles que são semelhantes às crianças. Então não é ser criança, mas semelhante às crianças, não é assim? Repare que aqui Paulo fala que para se tomar esse leite precisa ser como ou semelhante às crianças recém-nascidas. Repare que a criança recém-nascida, ela ao tomar o leite, ela vai com uma vontade impressionante, né? Ela chega a machucar, às vezes, quase sempre, né? O seio, o bico, os seios, né? Da mãe que fica ferido, porque ele suga. Ela vai com vontade, e quando tira, ela chora. E quando ela quer o leite, ela chora, e por enquanto que não dá lá o bico para ela, ela fica no desespero tremendo. Tá claro? E quando ela toma o leite, ela não fica de olhos abertos. Ela fecha os olhos, tá claro? E toda concentrada naquela alimentação, ela vai sugando com muita vontade. Então nós temos duas características. Primeiro, algumas características interessantes. Primeiro, a vontade louca para tomar o alimento. E quando não tem o alimento, chora, esperneia. E nada consegue sossegar a criança por enquanto que não deu o bico para ela. Tá claro? Quando começa a tomar o leite, faz com muita vontade, com muita satisfação, com muito prazer. Tá claro? E o faz concentrado. Então, a mesma coisa, para buscarmos o alimento espiritual, devemos ter primeiro esta vontade louca de querer conquistar esse nosso crescimento, esse nosso amadurecimento, tá claro? Em que nada possa nos satisfazer a não ser buscar este leite espiritual. Igual a criança, nada satisfaz a criança, acalma a criança, acalma a criança se não for o leite materno. Tá claro? Assim também nada pode nos satisfazer, nada dessas coisas, ou nenhuma outra coisa, nada no mundo a não ser a vontade de querer ter esse alimento espiritual. Segundo, quando tivermos no alimento, ele tem que utilizarmos ele como sendo uma coisa muito saborosa, muito prazerosa, e fazermos com muita vontade, com muita gana, com muita disposição. É uma conquista sua, como também é uma conquista do bebê. E terceiro, né? Qual é? O último. Concentrar. Tá claro? Fazer com introspecção. Ou em outras palavras, não é um alimento espiritual que você vai buscar aí fora externamente, mas está dentro de você. Concentrado, mergulhado em você. E aí você vai crescendo, vai amadurecendo. Então Paulo começa a sua carta de uma maneira muito simples. Pedro, né?
Pedro começa a sua carta de uma maneira muito simples e não há nada de complicado. Repare que ele está falando mesmo para um determinado nível de pessoas que precisam se amadurecer. E ele usa uma linguagem simples daquilo que bloqueia a possibilidade de se chegar ao alimento espiritual, alimento compatível com o nível espiritual, que vai fazer com que esse nível se dilata através do crescimento e venhamos realizar a promessa da salvação. Simplesmente isso daqui são as duas primeiras frases do capítulo. Já dá para ver como o capítulo é rico de informações. Bem, mais uma vez nós vemos Pedro agindo de uma maneira realmente assumindo a ideia de pastor, aconselhando realmente as almas. Bom, agora ele começa então a aprofundar um pouco mais. Você buscou esse alimento espiritual? Você já saboreou que o Senhor é bom? Se você já saboreou que o Senhor é bom, se você já está tomando este leite espiritual, se você então está crescendo e se fortalecendo para atingir a salvação, você tem uma meta, tem um trabalho também. Começa ele então a dizer o seguinte: olha, existe uma pedra aqui, que é uma pedra viva, que é Cristo. Interessante ele dar essa ideia de pedra, porque ela é uma expressão já bastante usada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e Pedro assume esta ideia. E ele mesmo já havia sido chamado de pedra por Jesus. Tá? Então esta ideia é muito interessante porque ele retoma. Então ele diz que Cristo é uma pedra viva. A ideia de pedra é interessante porque é firmeza. Jesus já tinha dado essa imagem, E há uma casa que foi construída na areia e há uma outra que foi construída na pedra, na rocha. Quando vem a chuva, quando vem a enchente, quando vem a ventania, aquela casa que foi construída na areia, em que ela não está rigidamente construída, ela é derrubada. Mas a casa que foi construída na rocha, essa permanece, porque está firme. Repare que ela está alicerçada. Tudo bem? Ora, ele chama Cristo de pedra, uma pedra viva, não inerte, mas viva, viva e firme. Não é? Viva e firme, essa imagem que ele dá para a gente. E ele vem até a comunidade cristã, a comunidade que é ali a cá, dizendo que a comunidade cristã também, cada cristão se constituía em pedra, cada cristão era uma pedra viva também. Só que havia uma diferença entre esta pedra e essa daqui. Ele disse que essa pedra daqui foi escolhida por Deus. O cristão também foi escolhido por Deus, mas está construindo a sua solidificação. Não é tão firme quanto esta. Mas ele, na condição de cristão, se for realmente cristão, ele é pedra também, e pedra viva. Repare que ele passa para a comunidade a mesma palavra que Jesus chamou ele de pedra, mostrando que pedra então não é a característica particular dele, mas também é a do Cristo. Então Cristo é pedra, ele também é pedra, e todo cristão é pedra. Chegamos então à conclusão que ser pedra é ser cristão. Toda vez que você tem a condição de cristão, você é pedra. Quando você tem alguma coisa que não é de cristão, aí é areia. É mole, não é firme. Ora, e o que é que mais caracteriza o cristianismo? Qual é a palavra que mais sintetiza o cristianismo? A vida, a missão, a tarefa de Jesus. Medo de falar a palavra amor. O amor é a palavra que a gente pode dizer síntese da mensagem de Jesus. Ora, repare então que pedra podemos então trazer como uma coisa mais firme do cristianismo é o amor. A sustentação do cristianismo é o amor.
Cristo vivia pelo amor, para o amor. O cristão também. E Pedro também. Logo, reparem que quando se é verdadeiramente cristão, se ama. E quando se ama, se é pedra. Agora, quando você tem algum tipo se você está em alguma situação interior contrária ao amor, logo você ali está num pouco de areia. Tá claro? Está deixando de ser firme, ser sólido. Bom, ele convida Cristo, os cristãos, para formar um edifício e diz que a base do edifício é Cristo. Cristo, então, é a pedra de sustentação do edifício. Então ele convida os cristãos a formarem a igreja. Então, quando diz que ele é a pedra da igreja, não é Pedro que é a pedra da igreja. Pedro é uma das pedras da igreja, porque a base da igreja é Cristo. Não é a igreja de pedra, então a igreja física, porque ele está falando de cristãos. Então é a igreja no sentido de comunidade. Aí a palavra igreja quer dizer comunidade, de comum. Então aos cristãos que formam a comunidade cristã, tem a base desta comunidade, né? Aquilo que alimenta a comunidade cristã é Cristo. E cada um deles, sendo portador do amor, é uma pedra viva, à semelhança de Cristo. Uma pedra viva que vai formar o edifício, ou a igreja, ou a comunidade cristã, que é a comunidade que se une em nome do amor. Tá certo? Então Pedro dá esse primeiro esclarecimento. Ele continua então abordando e dizendo o seguinte: olha, nós escolhemos Cristo. Se escolhemos Cristo, saboreamos Cristo, experimentamos Cristo, passamos a ser pedra viva. E começamos a construir então o edifício da igreja. Porque antes só tinha a base da igreja. Antes só tinha o alicerce, a pedra angular, a pedra principal. Por isso que eles chamam essa daqui de pedra angular. Pedra principal. Quando tudo começou, quando Jesus veio na terra, só tinha essa pedra principal. Aí ele começou a chamar João, André, Pedro, os apóstolos. Começaram a vir os seguidores. E aí agora Pedro está escrevendo para uma comunidade. Repare que está formando uma igreja, uma comunidade, não é isso? Reparem então que a pedra angular, quando a gente vai começar um edifício, começa com a pedra principal, essa é Cristo. E agora, a partir de Cristo, é que está surgindo toda a comunidade. Tá certo? Ora, e ele então diz o seguinte, que esta comunidade cristã aqui passou a ser raça santa, povo santo e sacerdócio real. Vamos analisar aqui essas colocações de Pedro. Diz ele o seguinte: Cristo deu o início, o pontapé inicial. Como começou a convocar as pessoas para o amor. Ele, sendo o amor que atraía as pessoas, passou a ser a base do início de tudo, da comunidade. A comunidade começou a surgir. Todos são pedras vivas, ou melhor, todos são amor, todos são da mesma essência de Cristo. Se Cristo ama, este ama. Por isso que esse é Cristo e esse é cristão. Se este é pedra viva, este também é. Tá claro? Só que muitos deles ainda na condição de criança recém-nascida, que precisa ir se alimentando, tá claro? Se alimentando do leite espiritual, que nada mais é daquilo que eles provaram do Senhor, e o Senhor é bondoso, que é o amor. Então eles vão se alimentando do amor, tá
claro? E aí vão construindo a igreja. Agora, esta comunidade aqui que vive na esfera do amor e sob a base de Cristo, ou sob a proteção de Cristo, sob a influência de Cristo, forma uma raça, forma um povo, forma um sacerdócio. Vamos lá, forma uma raça. A palavra, quando se fala em raça, reparem que eu falo, né? Fica estranho eu falar a raça brasileira, porque a raça brasileira tem várias raças, então está errado isso, né? A raça é a raça negra, aonde que há uma igualdade no caso da cor. A raça amarela, não é isso? A raça vermelha, a raça branca, reparem então que é uma igualdade. Há um fator, então, podemos dizer na raça, um fator genético que faz com que todos venham a ser semelhantes em alguma particularidade. Apesar de cada um ser um, numa raça há padrões de igualdade, de semelhança. Ficou claro isso, não? Repare que esta, ele chama de raça. Raça, então, tem um padrão de igualdade, há como se fosse um fator genético em todos eles. É porque todos passam a ser irmãos, porque são irmãos desta pedra angular que é Cristo, que foi escolhida por Deus. Está claro? Todos têm o mesmo fator, uma mesma característica. Qual é a mesma característica que todos os cristãos têm em comum e que têm com Cristo? O amor. Então forma uma raça. Qual é a característica que todos os pretos têm? A pele escura. Qual a característica que todo branco tem? A pele clara. Qual é a característica que todo o amarelo tem? A cor daquela forma. Está claro? Assim, qual é a característica que todo cristão tem? O amor. Essa é a característica que forma uma raça santa. Primeiro, universal. A palavra santo vem do grego agion, que quer dizer universal. Então ela é uma raça, mas que não tem aquela necessidade de ser desta ou daquela religião, desta ou daquela localidade, deste ou daquele país, deste ou daquele continente. É santo, que quer dizer universal. Repare que aqui dentro desta comunidade, desta igreja, a única coisa que se pede é que venham a ser pedra viva. Para ser pedra viva é que tem o amor. É o amor que é característica de cristão. Você pode, então, ser uma pedra viva na roupagem católica, na roupagem protestante das diferentes correntes, na roupagem espírita, no umbandista, até mesmo no materialismo. É difícil, é bem mais difícil. Mas pode existir um materialista que não consegue ainda entender as coisas divinas, mas que vive para o amor, para o bem da humanidade. Você conta nos dedos, mas tem. Repare que aqui não está querendo se distinguir nada, se separar nada, se bloquear nada. O único requisito é que todos venham a ser pedagogos. E todos aqueles que amam, verdadeiramente amam, constroem esse edifício e têm como base Cristo. Logo, Cristo já não é mais necessariamente aquele Senhor da história. Apesar de que aquele homem da história, o Jesus de Nazaré, era um com Cristo. Cristo agora aqui já significa a força do amor que está em cada um de nós. Sempre existiu. Está claro? E chega até certa vez perguntar para os apóstolos, né? Quem é o Senhor de quem? Quem é maior que quem? Davi ou o Cristo, né? Então, se Davi chamava o Cristo, né? Chamava o Senhor de o meu Senhor, então é porque o Senhor era maior do que Davi. Reparem então que antes mesmo de Cristo, antes mesmo de Jesus, no sentido histórico, né? Já a força crística já existia e Davi a chamava de Senhor. Está claro? Então nós estamos falando aqui da vivência do amor. Forma então uma raça santa. Agora também forma um povo santo. Quando eu falo de povo, eu posso falar o povo brasileiro. O povo já não dá mais ideia de raça, porque no povo brasileiro nós temos
na raça, no povo brasileiro, nós temos muitas raças. Está claro? Muitas raças. Mas repare que nós temos uma cultura. Por exemplo, somos amantes do futebol. E aí, por causa da paixão do futebol, tá claro? Dessa cultura do futebol, quem é que torce mais, que curte mais o futebol? Aqui. É o branco, é o preto, é o chinês quando está aqui, todo mundo é tomado por essa coisa do futebol. Então forma uma cultura, um padrão de igualdade, não é isso? Reparem então que ele está dizendo também que nesta igreja aqui há uma cultura. Há certos ensinamentos que são os mesmos e que formam a cultura deste povo. Então qual é a cultura do verdadeiro cristão? Aí vocês poderiam dizer assim, aí nós entramos no Evangelho, mas não quero falar daquele Evangelho necessariamente da história, mas é no que fala o Evangelho. Vamos resumir o que fala o Evangelho. Amar a Deus, amar ao próximo, fazer bem àquele que te persegue e calunia, amar os inimigos, orar pelos inimigos, perdoar 77 vezes, ser desprendido, carregar a sua cruz, perdoar 70 vezes 7. Repare que estas coisas que falam o Evangelho é a mesma coisa que falou lá Sócrates, é a mesma coisa que falou lá o budismo, é a mesma coisa que falou lá o Lao Tse no seu Tao Te Ching, é a mesma coisa que falou Confúcio. Repare que forma uma espécie de pano de fundo, ou que forma uma espécie de cultura geral, em que todos os enviados que passaram na Terra apresentaram os mesmos princípios. É isso que nós vemos na Bhagavad Gita, é isso que nós vemos no Alcorão, é isso que nós vemos no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, é isso que nós vemos na doutrina secreta da doutora de Helena Petrovna Blavatsky. Quer dizer, a verdade, esta cultura da lei divina é a mesma em todo lugar, forma então uma cultura. Repare que o verdadeiro homem, o verdadeiro cristão, se você olhar ele lá na China, parece que ele é um Francisco de Assis. Se você olhar ele lá entre os Incas, parece que ele é um Allan Kardec. Se você olhar ele lá na África, parece que ele é uma Teresa d'Ávila. Eles são parecidos. Tem uma cultura igual, formam um povo santo. Santo também podemos utilizar da expressão que a gente tem no sentido de puro. Uma cultura purificada, super rarefeita, um quinto essencial. E que forma também esses todos aqui um sacerdócio régio. Repare que eles individualmente têm uma responsabilidade. Cada cristão deve ter uma responsabilidade, cada cristão é um sacerdote. Repare que aqui nós chegamos a uma situação em que o sacerdócio não passa a ser uma coisa exclusiva, uma igreja que é dar a um determinado cristão que passou por uma determinada escolarização, que passou por uma determinada bênção e passou a ser um sacerdote. Todo cristão, independente, não é, da posição geográfica que ele esteja no planeta, independente da sua cultura, todo ele que é dominado pelo amor, que tem então essa raça do amor, que tem esta mensagem do amor, todo ele se transforma num sacerdote. Porque o que é sacerdote? Sacerdote é o dotado da graça. Sacerdote é uma palavra que vem então do latim, que quer dizer o dotado da graça. E dotado da graça, a graça na filosofia de Paulo no Novo Testamento, quer dizer a manifestação do Espírito de Deus. Então, sacerdote é aquele que é tomado pela manifestação do Espírito de Deus. E como você tem amor, você é tomado pelo Espírito de Deus, porque Deus é amor. Não é assim que está lá em João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, nos versículos 8 e 16. Deus é amor. Então, quando você ama, você manifesta a Deus, você expressa a Deus, logo você é um sacerdote, você é um dotado da graça divina. Você tem então um leite espiritual, e ninguém pode ter esta graça divina, este leite espiritual, esta vibração espiritual, se não passar para ninguém. A maior prova de que alguém é um sacerdote
é quando ele leva a graça que ele possui para os outros. Como você sabe que alguém é dotado da graça? Quando ele está numa missão de divulgar a mensagem espiritual. Dizer que ele é dotado da graça e não fazer nada pelos outros é porque é a maior prova de que ele não tem nada da graça. Está claro? A prova está nessa manifestação. E Pedro convida os cristãos para esse sacerdócio régio, que ele diz que é real. Vamos dizer por que é real. Porque Melquisedeque apareceu para Abraão há 2000 anos antes de Cristo, e ele era rei de Salém, rei da paz. E apareceu para Abraão e pagou o dízimo como de uma pessoa, apesar de ser sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque ele era um agênere, ou melhor, ele é alguém que não veio fecundado, ele apenas se materializou e apareceu diante de Abraão. Ele, como um ser, ele pagou todo o dízimo, tudo aquilo que cabia à religião, e passou a mensagem para Abraão. Ali Abraão estava diante de um rei. E diz lá Paulo de Tarso na sua carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículos de 5 a 10, que Jesus é da ordem desse tal Melquisedeque, e que Jesus cresceu tanto quando esteve aqui na terra, cresceu em amor e sabedoria, não com a gente, aprendendo com a gente, mas dele para com ele mesmo. Está claro? Que ele, por causa das suas súplicas e reverências, Jesus passou a ser, logo se ele passou a ser, não era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então ele era antes um sacerdote, ele era um dotado da graça, da ordem desse tal rei Melquisedeque. Agora ele passou a ser um sumo sacerdote, ou um superdotado da ordem desse tal Melquisedeque. Se a gente não entende Jesus, como fará o Melquisedeque? Não é isso que também nós não estamos preocupados, mas apenas vamos definir as coisas nos seus devidos lugares para compreender Paulo. Melquisedeque se apresentou e se apresentou como rei. Jesus é da ordem desse Melquisedeque. Jesus passou a ser sumo sacerdote da ordem desse Melquisedeque. E nós somos da ordem de Cristo. Nós temos Cristo como base. Está claro? Então, se nós somos do Cristo, estamos unidos a Cristo, nós também fazemos parte desta Assembleia Régia, deste sacerdote real, que é Melquisedeque. Nós estamos presos, podemos dizer assim, à mesma fraternidade. Que é a fraternidade que sempre os da teosofia chamam da fraternidade de Shambhala ou da fraternidade branca. São nomes, nada mais do que nomes, como poderíamos dar fraternidade da paz, do amor, ou lá seja o nome que a gente quiser. Mas a tradição, e não é a tradição só de um movimento, mas de vários movimentos, sempre chamar esta ordem de Melquisedeque da ordem de Shambhala, a fraternidade branca. Então nós fazemos parte desta fraternidade da paz, do amor. Através de Cristo, ou juntamente com Cristo, fazemos parte do mesmo movimento que ele faz parte. Por isso que é real. Reparem então que nos unindo a Cristo, tendo a mesma genética de Cristo, essa genética do amor, isso que nos dá uma ideia de uma raça cristã, uma raça santa, automaticamente nos liga à descendência da fraternidade em que ele frequenta, que é a real de Melquisedeque. Não importa então o que é Melquisedeque, apenas a gente pode entender a colocação que Pedro usou para essa expressão aqui de real. Entenderam o que eu quero expressar? Então a ideia de realeza vem a ideia de que nós pertencemos então a uma ordem verdadeira, não é uma ordem mentirosa. Porque existem várias ordens no mundo, várias instituições no mundo que são instituições mentirosas. Há vários partidos no mundo que são partidos mentirosos, não é isso? Há várias organizações falsas. Aquele que pertence à organização do amor, que é a pedra viva, que é a do Cristo, logo pertencem a uma fraternidade real, verdadeira. Como se estivesse dizendo assim, esse que cuida de tudo, que é o tal Melquisedeque, é verdadeiro. Logo que, tão verdadeiro que aprovou as atitudes de Jesus aqui na terra.
sabe do que está falando, e se apresentou como verdadeiramente rei na terra, quando esteve com Abraão. Então nós fazemos parte de uma coisa real. E olha, vem então o trabalho. Precisamos atuar em benefício dos outros e em nosso benefício. Precisamos ser sacerdotes reais. Então começa Paulo a dizer o seguinte: tomamos o leite espiritual. Nós vamos crescendo em busca da salvação? Sim, nós vamos crescendo em busca da salvação. O que é que nós temos então constituído? Nós temos constituído que cada um é uma pedra viva, logo semelhante a Cristo. Cristo é a base, nós somos da mesma identidade de Cristo. Se Ele é pedra, nós somos pedra também. Temos a mesma raça de Cristo, temos a mesma cultura, que é o Evangelho de Cristo, está claro? E temos um sacerdócio como o do Cristo. Se o Cristo tinha um sacerdócio, nós temos também. E a missão que Cristo desempenhou, eu também tenho que me esforçar para desempenhar também, já que eu tenho a mesma natureza de Cristo, a mesma identidade de Cristo. Então eu preciso desempenhar o meu trabalho. Aí Paulo então vem nos alertar do seguinte. Começa ele agora numa colocação muito bonita. Ele muda o tom e diz assim: olha, e falo com vocês como se estivesse falando com peregrinos e forasteiros. O que isso significa? Falo como se estivesse falando a peregrinos e forasteiros. Vamos por parte. Peregrinos são aqueles que estão caminhando, são os caminhantes, os caminheiros. Lembram que o cristianismo primitivo era chamado a casa do caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, aquele que caminha por mim. Ora, que caminho é esse que nós devemos almejar? Que caminho é esse? Qual é o caminho que nos exige, que a vida nos exige que caminhemos? Pronto, está aí. É a evolução. Está claro? Então nós somos peregrinos da evolução. E a meta da evolução, Pedro chama de salvação. A doutrina espírita chama de perfeição ou estado de espírito puro. Está claro? O budismo chama de nirvana. A doutrina católica chama de céu, né? De anjo, paraíso. Repare que as ideias são as mesmas. Somos caminhantes em busca de uma situação melhor. E disse Jesus: aquele que caminha por mim, apesar do caminho ser difícil, áspero, cheio de pedras, encontrará pastagem. Ou melhor, encontrará um pasto verde, encontrará alimento, encontrará satisfação, encontrará a realização. Então eu falo com vocês como se estivesse falando a peregrinos. Logo, não é um estado um estado parado, um estado fixo, um estado de pedra. Essa aqui é uma pedra que não é a pedra que a gente tem aqui na ideia de imóvel. É uma pedra viva. Logo, se é uma pedra viva da ideia de orgânico. Orgânico no sentido de que ela se organiza entre o todo. E quando esses daqui, os cristãos, esses que amam, se organizarem cada vez mais, vão construir uma igreja, uma comunidade que será uma força incalculável. Está claro? Que coisa interessante quando todas as células do organismo se organizaram. Ela teve um centro diretor, que é o espírito, que conseguiu organizar todas as células, uma fazendo a função de estômago, outra do coração, a outra do fígado, outra do pulmão, outra das pernas, outra dos braços, outra do sistema nervoso central. O espírito conseguiu organizar tudo isso, todas essas células vivas, essas pedras vivas, e formou esta igreja aqui, formou este templo, formou esse corpo, não é isso? Cristo está nada mais, nada menos do que organizando as pedras vivas para que ela forme um organismo que venha verdadeiramente expressar na íntegra ele, a base, a sustentação. E mais ainda, cada pedra por ser viva pode se desenvolver. Cada pedra por ser viva, ela não só se organiza no todo, ela desenvolve o todo, mas ela também brilha, se
se desenvolve. Está claro? E quanto mais uma pedra dessa se desenvolve, mais o todo se modifica. Concorda ou não? Quanto mais uma pedra dessa se desenvolve, mais o todo se modifica. Então há uma responsabilidade nossa em ser pedra, em crescer para que o todo também seja beneficiado com o nosso crescimento. E como é que eu posso crescer? Exercendo a minha condição de sacerdote régio. Por isso que eu falo como se fosse a peregrinos, como alguém que está caminhando. Logo não é uma pedra numa situação, é o que nós somos. E aí está terminado, estamos na posição final, não. Estamos nos alimentando de leite para crescer. Está claro? Bom, um outro ponto que ele diz é: falo como se fosse a forasteiros. Então ele fala como se fosse a peregrinos, já mostramos, que são aqueles que têm que estar sempre crescendo, porque estão sempre caminhando, estão sempre aprendendo, estão sempre evoluindo. Falo como se fosse forasteiro. Forasteiro quer dizer o quê? Alguém de fora. Está claro? Alguém que é de uma outra região. O cristão pertence a um outro planeta, não? Está claro? Isso? O cristão pertence a um outro planeta? O cristão pertence a uma outra esfera, a não ser a nossa, não? Ele é da nossa própria esfera aqui, está claro? Mas como é que ele então fala como se fosse a forasteiro? Fora da região? Da religião? Então ele estava falando para quem não é cristão. O forasteiro não é alguém, vamos pensar em termos de região, alguém que pertence a uma outra região e que veio para aquela, ele é um forasteiro, não é esse? Ele está falando com o cristão como se ele fosse um forasteiro. Não necessariamente. Mas veja bem, o forasteiro pertence a uma outra região. Está claro? Olha, Jesus era deste mundo aqui, não? Ele disse que ele era deste mundo. Ele disse o quê? Meu reino não é deste mundo. Está claro? E ele vinha implantar um novo reino aqui na terra, que é um novo mundo. Está claro? Então veja bem, é forasteiro do cristão, esse que ama, porque pertence a um outro mundo. Não um mundo de Marte, de Júpiter, ou de um outro país, mas um mundo diferente da realidade dos não cristãos. Está claro? Todo não, o mundo aqui não dá ideia, não é no sentido geográfico. O mundo é no sentido comportamental, é de atitudinal, de atitude. Então, o não cristão, se o cristão é aquele que ama, o não cristão é o que não ama. Esse tem uma realidade. Ele vive no mundo dele. Um mundo completamente diferente da do cristão. Está claro? Agora, o cristão, ele está voltado, ele vive no mundo do quem? De quem? Do Cristo. Que é o mundo que o Cristo disse que eu iria plantar. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, está claro? É um mundo diferente, uma atitude diferente. Nós vivemos aqui na terra, no meio dos não cristãos, está claro? Como forasteiros, porque todo mundo faz diferente. Todo mundo faz igual, só a gente que faz diferente. Nós somos forasteiros. Um forasteiro é uma pessoa estranha, né? Quando ele vem, porque ele vem de uma outra cidade, vem de um outro país, ele traz característica, uma cultura diferente. Então fica bem visto, bem claro, que ele não pertence àquela comunidade, não é assim? Ele se destaca, o forasteiro, porque ele é diferente do todo. A mesma coisa é o cristão. O cristão diante do todo aqui na terra, ele se destaca, ele é um forasteiro, porque ele é alguém pelas suas atitudes completamente diferente das pessoas, da maioria. Está claro? Então eu falo como se fosse, eu falo com vocês como se fossem peregrinos, como eternos caminhantes, como eternos seres em desenvolvimento, em evolução, e falo também como se fossem forasteiros, pessoas estranhas, diferentes atitudes do mundo. Está claro? Estranha e diferente a atitude do mundo.
E daí a necessidade do sacerdócio régio. Sacerdócio régio. Você tem que saber que, apesar de você ser estranho, ser um forasteiro aqui no mundo, as suas atitudes não serem condizentes com a do mundo, tá claro? Ou aquilo que o mundo espera, você tem que ficar firme no seu posto, porque você tem que estar consciente, porque você já experimentou que Cristo é bom, que você está tendo essas atitudes, esse tipo de comportamento, que você faz parte de um sacerdócio régio. É que nem um nobre, tá? Quando fica no meio dos vassalos, né? Ele continua mantendo o seu porte de nobreza. Não é assim? O nobre, naqueles filminhos que a gente vê aí na televisão, o nobre continua com o seu porte de nobreza. Independente, ele está na lama, está com o mendigo, perdeu tudo, mas ele mantém o porte. Volta e meia a gente vê um filme desse, ou tem casos de pessoas assim, há pouco tempo descobriram uma milionária que é mendiga agora, né, que perdeu tudo da sociedade paulista, né, era uma mendiga nobre, com porte nobre. O Newton Boechat, um dos maiores médios, né, que o Brasil conheceu, ele tem um poema chamado A Bailarina do Nepal, que era uma mendiga lá na cidade, a Rosinha Ram, como ela era chamada, e ela detestava quando a criançada chamava de Rosinha Ram, ela pegava pedra para atacar nos mendigos, ela era nos meninos, era mendiga na cidade de Campos. E quando ele estava lá, o espírito ditou o poema e disse: se você quiser, ainda pode encontrar ela viva. E ele foi lá e viu essa velhinha no hospital e tal, já preparando para desencarnar e tal. Mas o que ela gostava mesmo era de batom, de pintura, de roupa bastante assim florida, porque ela foi bailarina no Nepal. Então ela era mendiga, mas ela gostava de se emperequetar, estava do jeito dela, aquelas coisas no cabelo e tal, ficava procurando negócio para se pintar, para se enfeitar, e aí ficava, como era coisa muito simples, acabava ficando meio esquisita, né? E as crianças riam, debochavam, ela era toda prosa, tudo isso, né? Achando que ela era bonita quando ela estava no corpo feio e maltratada, e ela então atacava as crianças. Mas repare que ela guardava dentro dela aquela condição de dançarina, de mulher bonita, de mulher charmosa, né? Tanto que quando as pessoas iam visitar ela no hospital, e quando as pessoas perguntavam: o que você quer? As pessoas quase sempre leva biscoito, né? Leva isso. Ela queria batom, maquiagem, essas coisas. Tá claro? Mesma coisa somos estranhos aqui no mundo. Somos estranhos aqui no mundo. Apesar de estarmos aqui no mundo, nós guardamos um porte régio, o cristão. Tá claro? Diferente dos outros. Está na lama, está no meio da miséria, no mais baixo nível, ele é sempre o cristão. E aí nós vemos Jesus, né? Sempre atitude real de cristão em qualquer situação. No meio dos ricos, no meio dos pobres, no palácio ou no meio do povo, era sempre nobre. Né? Paulo de Tarso, a mesma coisa. Tanto em Roma, como no perseguido, como no deserto, ele era sempre nobre, um nobre cristão real. Então é isso que ele está dizendo, que a gente deve manter, apesar de todo o choque do mundo, a nossa postura de sacerdote. Eu sempre, quando eu fiz a postura de sacerdote, eu fiz assim, régio, eu fiz assim, não é que a gente deve ficar assim, prosa, não. Só foi um exemplo do real, da imagem do nobre, tá claro? É a postura que eu quero dizer de cristão, que é regido pela humildade, pela simplicidade e pelo amor. Mas ao mesmo tempo pela cabeça erguida, pela certeza de fazer parte de uma realeza espiritual. Aí ele então lembra para eles o seguinte: olha, isso daqui é a nossa característica, porque nós seguimos a Cristo. Aqueles que não seguem Cristo rejeitam esta pedra. Se rejeitam esta pedra, não fazem parte deste edifício, dessa construção. Aqueles que rejeitam esta pedra não fazem parte desse edifício, desta construção. Como era que o Antigo Testamento chamavam os judeus? Raça santa, dizia Isaías. Povo santo, falava o Êxodo. Sacerdócio real, vinha desde a bênção de Melquisedeque para Abraão. Do rei de Salém, quando apareceu para Abraão, o pai luz que gerou toda a civilização judaica. Então repare que o povo judeu é que tinha essa característica. Agora Pedro escreve transportando essa característica do povo judeu para o povo cristão.
e dizendo, agora quem tem isso é o judeu, é o cristão. Está claro? Então ele pega aqueles atributos da promessa que foi dada a Abraão e passa para o cristão. E diz assim, e aqueles que rejeitaram a Cristo, que transformaram Cristo em pedra de tropeço, em pedra de escândalo, porque rejeitaram Cristo, esse mesmo rejeitaram, porque já estava previsto rejeitar. Aqui já há um ponto que a gente precisa analisar com bastante cuidado. Olha a profundidade da mensagem de Paulo. De Pedro, né? De Pedro, olha a profundidade. Ele está dizendo que aqueles que rejeitaram Jesus, que rejeitaram esta pedra nobre, essa pedra verdadeira, eles rejeitaram porque já estava previsto rejeitar. Ora, vamos por parte. Se ser cristão é participar disso, quem rejeitou não participa disso. Então parece que os judeus é que rejeitaram Cristo e eles deixaram de ter essas características. Vamos analisar com calma, porque fica meio louco isso. Primeiro que Jesus era judeu, está lá na carta, na conversa com a samaritana, que a salvação vem dos judeus. Segundo, quem está escrevendo isso é um judeu. O outro que eu estou toda hora trocando o nome dele, que é Paulo de Tarso, também era judeu. João é evangelista judeu, Mateus judeu, não é judeu. Então parece que o cristão não é necessariamente judeu, mas o cristão pode ser judeu. Logo, o cristão é uma coisa maior que ser judeu. Aquele ali não é judeu, mas pode ser cristão. Esse daqui é judeu, mas pode ser cristão. Quando eles são e passam para o cristianismo, tanto aquele que não é judeu e agora é cristão, tanto aquele que é judeu e agora é cristão, são iguais. Não tem privilégio. Está claro? Mas o judaísmo, só pelo judaísmo, sem o cristianismo, já estava previsto que ia rejeitar o Cristo. Não é que eles tinham a obrigação de rejeitar. Talvez eu ainda não esteja me expressando tão bem como eu quero. Não é que o judeu estava previsto que o judeu ia renegar o Cristo. É que a doutrina do judaísmo já estava prevista que ela é muito pequena diante da doutrina do amor de Jesus. E não só o judaísmo, mas todas as outras coisas pequenas, menores, ou dilatam para o Cristo, ou vão rejeitar. Se você quiser conservar uma coisa menor, como você vai conseguir uma coisa maior? Imagina o seguinte, você tem um vaso para colocar água. Esse daqui para você colocar água. Mas você tem uma caixa d'água de 1000 litros. Você pode colocar um pouquinho d'água e pegar aquela caixa d'água toda. Ou eu pego isso daqui e derramo lá dentro e vou aumentar a minha porção. Está claro? Ou nunca isso daqui vai conseguir pegar 1000 litros. Entenderam? Mesma coisa no judaísmo, ele é uma porção menor diante da coisa infinitamente maior que é o amor de Jesus. O judaísmo, pelo judaísmo, já estava predestinado a colocar Cristo como perda de teu preço. Se você continuar pequeno, limitado, você automaticamente rejeita. Mas se você de judeu deixar e passar a ser cristão, não negando o judaísmo, mas acrescentando a coisa maior que é a mensagem do Cristo, você então passa a ser cristão. Forma uma nova raça. É que essa ideia da raça judaica, só pelo judaísmo no sentido de salvação, é que ela acaba com o cristianismo. Isso já estava previsto para acabar. O judaísmo, só pelo judaísmo, é muito pequeno. É um caminho também. É bom ter aquele caminho, é muito bom. É bom ter qualquer outro caminho, é muito bom. Mas se você só ficar naquele caminho, você para diante da coisa maior. Então você tem que dar este pulo para o cristianismo. Por isso que entre os cristãos temos judeus também. O maior exemplo é a pedra viva, que era um judeu, a pedra angular, está claro? É Pedro, é Paulo, é Tiago, é João, é Mateus, está claro? Então o judeu pode fazer parte daquilo.
mas ele deixa de ser judeu e passa a ser uma coisa maior que o cristão. Então vem ele e diz assim, olhem só, a pedra, essa pedra do Cristo, ela em si mesma ela é um destaque muito claro. Aqueles que seguem Jesus constroem o edifício do amor. Aqueles que não seguem Jesus, já o não seguir Jesus também fica claro e notório para todos que estão rejeitando ele. Quer dizer, agora aqui no mundo formou-se duas correntes. Jesus é o nível, é o meio, ou com ele ou sem ele. Não tem outra escolha mais. Está claro? Fica bem claro para aqueles que não aceitam e para aqueles que aceitam, quem aceita e quem não aceita. Isso fica bem claro agora no mundo. Está bem? Ora, então vem Paulo e diz assim, o que nós precisamos definitivamente, Pedro, né? Pedro diz assim, o que nós precisamos definitivamente construir para solidificarmos esta igreja? Então ele diz assim, olha, diz ele assim, existe um desejo da carne que faz guerra à alma. O desejo da carne faz guerra à alma. E nós já vimos lá no início do capítulo quais são os desejos da alma. E aí vocês lembram? Maledicência, maldade, inveja, hipocrisia e mentira. Tá claro? São os desejos da carne e eles fazem guerra à alma. Tá certo? E nós então temos que nos preparar para saber se verdadeiramente a nossa alma está dominando a carne. E aí nós vamos passar sempre como os peregrinos, sempre caminhando, nunca vamos parar na estrada, e seremos sempre forasteiros, sempre estranhos no mundo que não quer viver para que a alma brilhe, e sim fica curtindo o desejo da carne. Então ele pede para que a gente domine esses desejos na guia, que nós já mostramos quais são, para que a alma venha a brilhar, que a alma venha a dominar. Aí então ele diz o seguinte, começa então ele dá um exemplo, alguns exemplos que fazem a diferença do cristão. E agora vem a parte mais difícil, mais absurda, mais complicada para a gente. Talvez fácil de entender, mas ruim e difícil de aceitar. Começa ele assim. Uma das maiores provas que a gente tem de ser cristão, a gente poderia dizer, né? É todo aquele que não fala mentira, que não vive como hipócrita, que não é maldoso, que não é invejoso, que não é maledicente. Mas são palavras muito bonitas que ficam assim. Aí Pedro então apanha aquilo e leva para a prática. Vamos para a prática? Então vamos para as coisas mais difíceis, para aquilo que a gente acha mais complicado. Primeiro, todo cristão deve honrar ao rei e ao governante ou governador que o rei envia. É ruim. Todos nós temos que honrar, respeitar a autoridade constituída. Claro, é difícil, é muito difícil. Mesmo quando a autoridade constituída não presta, está errada, nós temos que respeitá-la. Não quer dizer que nós, no caso da democracia, não vamos votar e depois, mais tarde, em alguém que sei lá, mas por enquanto que ele é autoridade constituída, merece o respeito. Toda autoridade é para ser respeitada. E conclui e explica a Paulo por quê. Porque nenhuma, e Jesus já tinha dito, né, para Pilatos, agora que nós estamos diante de uma autoridade falsa, que Jesus respeitou, fica muito difícil da gente realmente ser cristão na íntegra, porque na hora que vai para a prática, os exemplos são assim. Imagina respeitar Pilatos. Vamos para o exemplo, Jesus respeitou e deixou bem claro o exemplo para nós. Porque Pilatos, quando Pilatos diz, eu tenho poder de te condenar, nunca poder foi dado, se não foi pelo alto. Realmente ele tinha poder para condenar, mas o poder foi dado pelo alto. Repare que um homem como Pilatos tinha poder dado pelo alto. Todo governante tem poder dado pelo alto por enquanto que ele é governante.
E ele está ali, mesmo quando ele é mau, está ali para puxar o cabresto, porque o povo é rebelde, que precisa ser controlado. Quando se diz que é ruim viver debaixo da ditadura, realmente, passamos por uma ditadura, a ditadura é muito feia, tá claro? Não quer dizer que nós vamos ter que ser submissos à ditadura, mas respeitar a autoridade é diferente. Quando te der a oportunidade de você ir lá, votar em alguém, terminar com a ditadura, muito bem que você faça isso, mas por enquanto que a autoridade, ela merece respeito. Porque ela só está ali porque o alto permitiu. Porque se o alto não permitisse, é o caso de Pilatos, ele não deixaria. Igualzinho como é Napoleão. Por enquanto que o alto quis Napoleão, ele quis. Quando ele não quis mais Napoleão, pegou, exilou. Não serve mais para a história. Tá claro? Então toda autoridade ou todo chefe tem uma função biológica. E aí nós podemos passar para o chefe do trabalho. O chefe do trabalho merece o respeito. É ruim, mas merece o respeito. Merece honrado. Ah, mas aquele chefe não presta. Por enquanto que ele é chefe, ele tem uma função. Ah, mas ele é tão ruim, ele é tão duro, ele é tão rígido. Talvez se botasse um chefe Maria Mole, você, a primeira coisa que faria era não trabalhar. Porque eu não sei fazer o chefe Maria Mole. Eu é chefe Maria Mole. Você começaria a voltar. Tá claro? Não ia lá, não cumpria as ordens, não cumpria as normas. Então é a necessidade ainda de ter situações como essa e tudo que acontece passa antes de tudo pelo teu karma. Então Pedro vai para um exemplo extremamente duro. É cristão mesmo? Então se você é cristão, honra o rei ou a autoridade e aquele que a autoridade enviar. Bora. O pai e a mãe. O pai e a mãe não tem, dizem, não tem moral, mas eu respeito eles porque não tem moral. Mas você deve respeitar. Mesmo que honrar a pai e a mãe. Independente se eles merecem ou não. É honrar pai e mãe. A gente só não deve honrar pai e mãe. E aí honrar a chefe. Aí honrar a rei. Honrar a autoridade quando ela manda você fazer alguma coisa que não seja da vontade de Cristo. E aí você passa a ser um mártir. Tá claro? Se o teu chefe é do teu trabalho, o chefe do trabalho, ele vai te mandar embora. Você tem que aguentar a demissão, mas não fazer uma coisa errada, uma falcatrua, um roubo, por exemplo, se ele te mandar. Tem que pedir para você ser conivente numa situação dessa. Tá claro? Ou, por exemplo, uma autoridade militar, uma ditadura militar, que você deve honrar e respeitar aquela autoridade. Mas se ela te der uma arma e falar assim, você vai matar aquele ali, você não deve fazer. Tá certo? Então veja bem, tudo me é lícito, diz Paulo, agora é Paulo mesmo, mas nem tudo me convém. Ficou claro? Então você vai honrar ele, sempre merece a honra, todos eles. Repare como Paulo respeitava as autoridades lá de Jerusalém, como ele respeitava o governador de Roma, Félix, quando ele conversava com Félix. E assim todas as autoridades, como Jesus também. Agora não fizeram nada, nem Paulo, nem Pedro quando foi preso, nem João quando foi preso, nem Jesus, que as autoridades mandaram ele fazer no sentido de anticristão, eles não fizeram. Primeiro ponto. Segundo, ele vai mais claro. Se você é empregado, respeita o teu servo. Se você é empregado, servo, respeita o teu patrão. Ele fala, mas o meu patrão, quando eu faço coisa errada, ele vai e me castiga, eu pacientemente obedeço. Não é assim? Antigamente a condição de servo. O servo fazia alguma coisa errada, o patrão pegava o servo e castigava ele. E o servo ficava o quê? Paciente, porque sabia que estava sendo castigado e porque merecia. E então cabia ao servo ficar paciente para o castigo. Continua Pedro. Agora você é servo, não fez nada. O teu Senhor vai e te oprime, te castiga, mas você não merece. Mas você deve guardar a paciência, porque isso é agradável ao Senhor. Aí ele fala assim, bom, vocês não gostaram do exemplo? Pensa em Cristo. Aconteceu igualzinho com ele. Ele não
merecia nada, não tinha um pecado, ninguém podia arguí-lo de erro, ele nunca falou coisa errada nenhuma. Isso é Pedro falando. Olha o caso de Jesus, não merecia nenhum erro, no entanto, foi condenado por uma coisa que não fez e foi paciente até a cruz. E com a cruz nos deixou o exemplo, continua ele, da divina libertação. E continua ele. Porque, veja bem, se você fez uma coisa de errado e o teu Senhor te oprime, você ser paciente não é mais do que a tua obrigação. Tá claro? Agora, se você não fez nada de errado e o teu servo te oprime, você se revoltar, vai cair na seguinte situação: você não está fazendo nada de vantajoso. Esse é o normal. Mas se você não fez nada de errado e foi castigado e guardou a paciência, você vai deixar o teu servo completamente embaralhado na cabeça. Pilatos ficou doidinho com a reação de Jesus. Ele gritava: eu posso te condenar, você não está vendo? E Jesus não mudava a atitude. Com respeito, mas não mudava. Que homem diferente. Ele chegou mesmo, por vezes, chegar diante dos judeus. Eu não vejo o erro deste homem. Ele foi balançado. Foi tão balançado